Olá, Dr. Rondon. Olha, hoje, depois do que eu tenho para contar para vocês, eu duvido que você vai continuar usando o protetor gástrico. Nós tivemos um aumento de uso de protetor gástrico de 2009 para cá em mais de 50%. Aonde você passa, você vê outdoors falando de protetor gástrico, remédio para desconforto, para indigestão. Você vê nas revistas, você vê na televisão, você vê em noticiários de internet. Por todo lado você tem contato com isso. E passou então a ser uma medicação muito corriqueira. O que ocorre com isso? Quando nós usamos esses antiácidos, que na verdade antiácidos, o nome científico são inibidores de bomba de próton, que é o omeprazol, o pantoprazol, por exemplo, eles, quando usados de uma forma pouco tempo, rápido, sem problema nenhum. Agora, o problema começa quando se começa a usar com muita frequência. Aí sim nós começamos a ter problemas sérios. Como que o antiácido age? Ele diminui a acidez gástrica. Se acreditava, vamos colocar assim, que reduzindo a acidez melhorava o problema, que era um problema mecânico. E na verdade, quando você diminui a acidez gástrica, você não permite o fechamento correto do esfíncter inferior do esôfago. Mas mesmo assim, você tem um alívio dos sintomas, é algo mágico. E aí a pessoa, com muita facilidade, se acomoda ao uso dessa medicação. Só que o uso contínuo desse tipo de medicação, os estudos estão muito claros. É risco de lesão renal, risco cardíaco e risco de hipertensão. Só que recentemente, o estudo da Universidade de Hong Kong observou o risco de câncer de estômago mais que dobrou quando se usava esse tipo de medicação. E isso é muito sério. Os pesquisadores compararam o potencial quando a infecção que gera o câncer de estômago com terapia, pacientes que estão sendo tratados com medicações para H. pylori, se usou associar inibidores de bomba de próton e receptores H2, que são o Tagamed, são medicações desse tipo. Durante 7 anos e meio se fez um acompanhamento e o que se observou? Nesse período, o uso de inibidores de bomba de próton, que são os antiácidos, tiveram o dobro de risco de desenvolver o câncer de estômago. Agora, enquanto isso, os pacientes que usavam antagonista H2, o que observou? Eles não tiveram reação nenhuma. Além disso, quem usava inibidores de bomba de próton tiveram 4 vezes mais risco de câncer de estômago quando usavam diariamente do que os indivíduos que usavam esses antiácidos só uma vez por semana. Isso é importantíssimo ficar aí na sua mente. Como esses antiácidos agem no nosso corpo? Bom, eles agem diminuindo a acidez. Diminuindo essa acidez altera toda a ecologia intestinal. E os cientistas de Stanford e Houston University, eles acreditam que essas medicações possam estimular diversos efeitos colaterais extremamente perigosos para o nosso organismo. Então entenda, quando há essa diminuição de acidez, há um crescente número de bactérias no seu trato digestivo, como H. pylori, Clostridium, Candida, Campylobacter, e isso pode também causar até diarreias. Bom, e outra, sem acidez, a digestão dos carboidratos fica comprometida, fica prejudicada. E isso gera o quê? Gás e aumento de pressão no esfíncter inferior do esôfago, que causa a abertura desse esfíncter. E aí o problema de câncer aumenta. Bom, os sintomas de dor de estômago e queimação gástrica, quando tratado com antiácidos, eles devem ser usados, como eu falei, por pouquíssimo tempo. E olha, nós sabemos que desde 1985 já haviam estudos mostrando o risco dessas medicações antiácidas gerarem câncer de estômago. Tanto é que isso estava sendo feito pela indústria farmacêutica e isso foi engavetado, se desistiu desse estudo. O estudo foi, na verdade, cancelado. Observou-se que as terapias prolongadas com esses antiácidos geravam o quê? Gastrina. Gastrina aumentava no sangue, o que promovia um aumento do risco de câncer de estômago. E nos usuários dessas medicações crônicas, o que nós observamos? Cerca de 30%, pelo menos, dos indivíduos que usam esses antiácidos cronicamente têm um aumento de gastrina.
E isso vale para você também que faz uso crônico. Como você pode desmamar, como você pode sair dessa situação? Eu me deparo com muitos pacientes me procurando com esse objetivo e sem saber corretamente como se livrar disso. Por quê? Porque essa conscientização já está ocorrendo, apesar do que ainda há muitas pessoas que não têm noção que isso possa realmente trazer algum efeito indesejável. Bom, para se conseguir esse desmame, é algo lento, que eu aconselho sempre que faça junto com o seu médico. Eu particularmente entendo que é importante acertar o seu tipo metabólico. Você deve comer de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua genética. Esse é o primeiro passo. Além disso, numa sequência, se deve fazer uma recuperação de ecologia intestinal. Isso é fundamental para ter o equilíbrio das bactérias boas e bactérias ruins, para que não haja pressão intragástrica. E na sequência, deve-se começar paulatinamente, lentamente, diminuir o uso de antiácido, espaçando dia sim, dia não, e com o tempo, espaçando até 2 dias e toma no terceiro, e vai indo até completar o determinado período, que isso depende de pessoa para pessoa, que é você e o seu médico juntos vão estar discutindo isso, os próximos passos. Na sequência, é sempre interessante sair dessa medicação, e quando sai da medicação, algumas vezes o paciente precisa usar esses receptores, esses antagonistas de H2, que são tipo Tagamet, por um tempo, para que haja ainda uma adaptação. Com isso, se evita o quê? O efeito rebote, que é muito frequente. Quando as pessoas param de usar esses protetores gástricos, passa um tempo, há um aumento importante dos sintomas. Então, eles acabam voltando e não ficam mais sem a medicação. Então, nessa situação, a hora que você consegue esse equilíbrio, você deve começar a usar vinagre de maçã. Obviamente, se você não vai usar protetor e vinagre, eles são antagonistas, não tem sentido. Então você vai iniciar o vinagre no momento que você não está mais precisando dessas medicações. E com isso você vai usar 1 até 3 colheres de sopa diluído num copo d'água antes das principais refeições. Esqueceu antes das refeições? Pode tomar durante ou logo depois, sem problema nenhum. Com isso, você vai estimular a produção de ácido hidroclorídrico. Nós precisamos desse ácido. O que ocorre é que com o envelhecimento nós vamos deixando de produzi-lo. Ou também em situações de mastigarmos rapidamente os alimentos ou com muito estresse, também nós não produzimos adequadamente. Com isso não há digestão correta. Portanto, nós precisamos da acidez. O organismo, ele depende disso e não da situação sem acidez. Isso tem que ficar claro. É algo que tem que ser trabalhado com muita cautela para que você tenha esse objetivo. Mas o resultado é certo e são dias melhores. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E fica um convite para você. Se quiser saber mais sobre esses problemas gástricos ou outros assuntos, entra no meu site, drrondó.com. Você vai encontrar tudo o que você precisa. Eu deixo um abraço para você, super saúde e até mais.